Provavelmente essa é a nossa última aula, né? Na verdade, essa é uma aula extra que eu acho extremamente importante a gente falar sobre doenças virais e principalmente no contexto atual da pandemia, né, essa pandemia causada pelo SARS-CoV-2, que causa a COVID-19. Então, vamos O iniciar, né? professor, Oi. eu só estava lembrando daquela aula que o senhor disse que ia fazer, ia mandar para a gente, uma apostila, tipo assim, de revisão. Senti tanta falta dessa apostila. De revisão, eu falei, lembro não. Eu disse assim, eu vou fazer uma revisão com vocês. A turma toda ficou alegre. Ó, Eu falei de revisão, não lembro não. Então vamos lá, pessoal, vamos começar aqui. Então, a aula de hoje vai falar sobre virologia, né? O estudo dos vírus. E aí, nós vamos falar também sobre o ciclo viral de alguns tipos de vírus, tá? E Professor, vamos falar de algumas doenças. Oi. você pode desligar os microfones? Qual? Ah, tá. Ok. Deixa eu desligar aqui. Desligar o microfone dela, não pode desligar, não? Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre vírus. Então, inicialmente, né, os vírus, eles são agentes infecciosos acelulares. Isso quer dizer o quê? Eles não são constituídos de células, eles não possuem células, né? Fora das células hospedeiras, os vírus, eles são inertes, eles não se movimentam, eles não têm nenhum metabolismo, eles não geram nenhuma reação química para produzir energia. Eles não têm metabolismo próprio, né? Mas dentro de uma célula, esse vírus, o seu material genético, ele tem a capacidade de se misturar com o DNA da célula e utilizar a maquinaria metabólica da célula para produzir novos vírus. Então, ele precisa de uma célula hospedeira para se replicar, para se multiplicar. E ele só é considerado ser vivo dentro de uma célula. Então, ele é um parasita intracelular obrigatório. Então, quais são as características gerais dos vírus? Primeiro, eles são parasitas intracelulares obrigatórios. Eles precisam estar dentro de uma célula para ser considerado vírus ou vivo, né? Fora da célula, ele não tem metabolismo nenhum. Eles possuem um envoltório proteico, né? Que tem a capacidade de proteger o material genético, e esse envoltório proteico é chamado de capsídio. Nesse capsídio, nesse envoltório proteico, existem algumas proteínas que se ligam à superfície das células e estão, inclusive, relacionadas com o mecanismo de infecção. Esse capsídio, ele pode ser ou não revestido por um envelope lipídico, né? Que é uma membrana derivada das células. Então, quando esse vírus ele sai de uma célula hospedeira, ele acaba levando um pedaço da membrana plasmática que vai dar origem ao envelope lipídico de alguns vírus. Eles possuem um único tipo de ácido nucleico. Ou eles são DNA vírus ou são RNA vírus. Existe uma exceção para essa regra, que é o citomegalovírus humano, que ele possui os dois materiais genéticos. Os demais vírus, né, que nós conhecemos, que a ciência conhece, eles ou são DNA vírus ou são RNA vírus. Então, existem vírus que têm um DNA de fita dupla ou apenas uma fita simples de DNA. Existem vírus que têm RNA de fita dupla e também tem RNA de fita simples, né? Então, esses materiais genéticos do vírus, eles podem estar dessas quatro formas. Os vírus, eles se multiplicam dentro de células vivas e eles utilizam essa maquinaria de síntese proteica porque os vírus não têm ribossomo para sintetizar suas proteínas. Ele apenas tem um material genético, que pode ser um DNA ou RNA. Eles não têm metabolismo, eles não transformam moléculas para produzir energia. Toda a energia ele utiliza, né, da sua célula hospedeira. Quando eles penetram uma célula hospedeira, esse ácido
nucleico, ele vai migrar para o núcleo e vai se juntar com o DNA da célula hospedeira e vai iniciar o processo de produção de proteínas e, consequentemente, a montagem de novos vírus. Então, como a gente já falou, os vírus eles só são considerados vivos quando eles parasitam células, né? Fora de células, eles são considerados apenas como partículas infectantes. Existem várias estruturas virais, né? Eles podem ter um aspecto helicoidais ou parecendo figuras geométricas como icosaedros, cilindros. E esses vírus, eles são classificados de acordo, né, com um envelope de duas formas. Os vírus envelopados e os vírus não envelopados. O vírus da gripe é um exemplo de vírus. Nós temos aí alguns exemplos de vírus, né? O bacteriófago, né? O adenovírus e o vírus do mosaico do tabaco. O vírus do mosaico do tabaco tem um formato cilíndrico, né? O adenovírus tem um formato icosaédrico, né? É um sólido geométrico de 20 faces triangulares. E essa forma viral mais conhecida, que é a forma do bacteriófago, né? Tem um capsídeo, uma cauda, e essas fibras da cauda têm a capacidade de se ligar, de interagir com as proteínas da superfície. Aqui nós temos exemplos de alguns vírus, né? O vírus do mosaico do tabaco, nós temos uma ilustração em cima, mostrando o tamanho desses vírus. O vírus do mosaico do tabaco tem um tamanho de 18 por 250 nanômetros. E aqui nós temos uma fotografia por microscopia eletrônica, mostrando esse vírus. O adenovírus, né, possui um capsídeo icosaédrico, né, de 20 lados, 20 faces triangulares, tem mais ou menos 50 nanômetros de tamanho. O vírus influenza, o vírus da gripe, né, ele possui um envelope externo, cravejado de espículas e glicoproteínas que tem a capacidade de se ligar, de interagir com as células do trato respiratório. E o vírus, né, o bacteriófago, esse vírus ele parasita bactérias. O mais comum é o bacteriófago T4. E é um dos mais estudados, inclusive. Então, aqui nós temos várias estruturas virais, né, mostrando os capsômeros, que são as estruturas proteicas que formam as faces do polígono, desde o mosaico do vírus do mosaico do tabaco até o vírus o adenovírus. E vem a seguinte pergunta: quais células o vírus ele pode utilizar como hospedeiro, né? Praticamente todos os organismos vivos podem ser infectados por vírus, né? Esses vírus, lógico, eles são seletivos, né? Existem vírus para bactérias, existem vírus para determinados tipos de fungo, existem vírus que acometem determinados animais e não acometem um homem, outros vírus que acometem um homem e não acometem animais, mas, lógico, esses vírus eles podem se modificar e podem vir a contaminar seres humanos, que é o caso, por exemplo, do SARS-CoV-2, né? Os pesquisadores acham que esse vírus ele veio de um vírus que contamina morcego, né, da família dos coronavírus, e esse vírus sofreu uma modificação e, a partir dessa modificação, ele teve a capacidade de contaminar seres humanos. Então, esses vírus, eles podem contaminar células animais, células vegetais, bactérias, fungos e protozoários. Então, praticamente todos os seres vivos podem ser contaminados, podem ser hospedeiros de vírus. Esses vírus, eles possuem um ciclo viral, né, para se reproduzir. Vamos utilizar primeiramente como exemplo o bacteriófago. O bacteriófago, ele possui dois tipos de reprodução. Ele vai penetrar na bactéria e esse bacteriófago ele tem duas opções de ciclo viral.
O primeiro é chamado de ciclo lítico. Isso acontece quando o bacteriófago ele penetra numa célula, ele utiliza essa bactéria para se multiplicar, e depois, quando essa bactéria está repleta de vírus, essa bactéria se rompe, né? E, consequentemente, essa bactéria morre, e decorrente dessa lise bacteriana, ocorre a liberação de mais vírus, né? Que vão contaminar outros micro-organismos. E existe o ciclo lisogênico, né? A diferença do ciclo lítico para o ciclo lisogênico é que no final, o vírus, ele, ao sair da célula, ele não gera lise, então a célula permanece viva. E o pior, essa célula bacteriana, como o DNA viral permanece junto com o seu DNA bacteriano, toda vez que a célula bacteriana se multiplicar, as filhas delas vão ter esse material genético viral e vai também continuar produzindo vírus. Então, aqui nós temos as etapas do ciclo lítico. A primeira etapa é o processo de adsorção. Acontece quando o vírus ele se liga à superfície da bactéria, né? As bainhas, as fibras, a cauda, eles se conectam com proteínas da superfície bacteriana. O segundo passo é a penetração do material genético. Então, o DNA do fago ele é injetado na célula hospedeira. Esse DNA, então, ele vai ser fundido com o DNA da célula, né? Processo de hibiridização. E depois essa célula, ela começa, então, a produzir componentes virais, né? A síntese de componentes virais por essa célula hospedeira. Depois que ocorre a síntese desses componentes virais, essas células vão, então, esses vírus vão, então, começar a ser montados, né? Através da junção desses componentes virais produzidos. E depois, esses componentes virais, depois de serem unidos, né, a célula vai sofrer lise e liberando esses vírions que foram produzidos. Já no caso do ciclo lisogênico, também ocorre a adsorção, onde o vírus ele se conecta com a superfície da bactéria. Existe também a injeção do DNA nessa célula, e esse DNA viral ele vai se fundir com o DNA bacteriano. Essa bactéria, então, vai começar a sintetizar componentes virais. Esses vírus vão ser montados, né? E essa bactéria pode sofrer uma lise, né? Gerando o ciclo lítico, ou não. Essa bactéria ela pode continuar com esse material genético do vírus e continuar produzindo mais vírus. E quando essa bactéria se multiplicar, as células hospedeiras, as bactérias filhas, também vão continuar produzir mais bactérias, ou mais vírus. Então, aqui nós temos micrografia de microscópio eletrônico que mostra algumas penetrações de vírus, né? Esse vírus aqui, ele está sendo absorvido através de um processo de pinocitose. A célula está englobando essa bactéria, esse vírus, né? Fagocitando. E essa outra forma de penetração do vírus é através da fusão do envelope com a membrana plasmática, gerando uma vesícula, e depois a vesícula, ela libera o capsídeo, que é aquele envelope do lado externo, dentro da célula. Então, aqui nós temos vários tipos de vírus, né, e os componentes que esses vírus possuem. Por exemplo, a família parvovirida, né, são compostas de vírus com DNA de fita simples. Esses vírus eles possuem enzimas celulares que transcrevem o DNA viral no núcleo. A família da herpes virida, papovirida, hipoxvirida, elas são famílias de vírus que têm DNA de fita dupla, né? Eles possuem enzimas que transcrevem o DNA viral no núcleo e também enzimas virais que transcrevem o DNA viral no vírus e no citoplasma. E aí existe esse quadro aí, tem várias características que distinguem uma família viral de outra. Lógico, não estão todas as famílias virais aí, existem muitas famílias virais, cada uma com as suas peculiaridades. Então, esses vírus que possuem DNA e os vírus que possuem RNA, eles se comportam de maneira diferente, tá? Por exemplo, o vírus que
possuem DNA, que a gente chama de DNA vírus, eles têm um mecanismo de multiplicação de parasitismo celular diferente. Então, o vírus com DNA, ele se liga à superfície da célula hospedeira, né? Depois, essa partícula viral é absorvida pela célula, então ocorre a desmontagem, né, a dissorção dessa partícula viral. O DNA que está livre, então, depois dessa desmontagem do vírus, ele vai estar livre e ele vai se fundir com o DNA viral, ou com o DNA da célula hospedeira. E essa parte do DNA viral começa a produzir RNA mensageiro, que vai produzir as proteínas virais, né? Essa produção de proteínas, ela acontece em duas fases, né? As proteínas precoces, né? E depois a replicação tardia. Então, depois essa replicação tardia acontece a produção das proteínas do capsídeo, né? Que é a última etapa da montagem do vírus. Então, depois ocorre a montagem desses vírus, através da formação do capsídeo e das proteínas de superfície e as enzimas. E esse vírus, então, é eliminado da célula hospedeira. Então, essa figura, ela ilustra uma replicação de um vírus que contém DNA. Como exemplo, né, o papovírus, né? E é importante a gente conhecer essas fases da replicação viral, porque a gente, através do conhecimento dessas etapas de transcrição do ciclo viral, a gente consegue traçar estratégias de como intervir nesse ciclo viral e impedir ou tratar indivíduos que estão acometidos com esse vírus. Tá? A gente vai, inclusive, no final da aula, eu vou mostrar para vocês o ciclo do vírus SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, e mostrar para vocês por que tem algumas drogas que estão sendo testadas, como, por exemplo, a hidroxicloroquina, né, e outros anticorpos que são utilizados, por exemplo, no tratamento do ebola. Né? Por que os cientistas estão estudando essas drogas? Do nada, eles... eu vou estudar esse medicamento? Não, é porque o coronavírus, SARS-CoV-2, ele pertence a uma família de vírus, né, que já é conhecida há muito tempo, que já fizeram surtos também, pandêmicos, né, como a síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, e já se tem alguns tratamentos para essas doenças. Então, como eles são muito parecidos, pode ser que esses medicamentos utilizados nessas outras doenças surtam o mesmo efeito, né, porque como eles se comportam de forma semelhante nas células, eles podem também ser bloqueados através dos mesmos medicamentos. Já os vírus que possuem RNA, eles têm comportamentos diferentes, tá? Primeiro, porque esse RNA viral, ele precisa ser transformado em DNA algumas vezes, tá? Então, nós temos 3 possibilidades de ciclos virais quando se trata de RNA vírus. Primeiro, lógico, vai ocorrer a etapa de adsorção, que acontece em todos os vírus, primeira etapa de todas, em todo o ciclo viral, o vírus precisa primeiro se ligar à superfície da célula, e essa ligação é específica através de receptores, né? Por isso que o vírus ele não contamina todas as células, ele contamina algumas células específicas, porque essas células específicas possuem esses receptores que o vírus reconhece. Por exemplo, né, no caso do SARS-CoV-2, do coronavírus, as células dos pulmões, os leucócitos e outras células, né, menos comuns, lógico, em outras regiões do corpo, possuem um receptor para a enzima conversora de angiotensina. Esse receptor ele é muito abundante nas células endoteliais dos pulmões, né? E é por conta disso, né, que o vírus SARS-CoV-2, que causa a COVID-19, ele tem uma afinidade maior pelo sistema respiratório, gerando uma infecção pulmonar. Então, depois que esse vírus ele sofreu a dissorção, ele se ligou com a superfície da célula,
vai ocorrer a desnaturação desse vírus que foi absorvido, né? Que foi englobado pela célula fagocítica. Depois que esse vírus ele foi absorvido, vai ocorrer a diluição do genoma viral, nesse caso de RNA, e das proteínas virais. Então, esse RNA de fita simples positiva, ele vai ficar na superfície, no citoplasma, e vai começar a transcrever proteínas, certo? E essas proteínas, e também vai transcrever mais RNA mensageiro, Ele vai, através do mecanismo de complementação, essa RNA de fita positiva, ele vai transcrever também através de no processo semelhante à tradução do DNA, tá? Lógico, existe uma proteína específica para isso. E esse RNA mensageiro também vai produzir proteínas do capsídeo. E depois ocorre a montagem, tá? E depois a liberação desses vírus. O coronavírus, ele é um RNA vírus de fita positiva. É esse ciclo básico que ele obedece. Existem vírus RNA de fita negativa, que são carregados negativamente. Então, esse RNA, depois que está dissolvido na célula, ele vai ser previamente transcrito, para que essas proteínas sejam sintetizadas, as proteínas virais, e essas fitas negativas de RNA mensageiro, elas vão transcrever também fitas positivas. Então, ocorre um mecanismo semelhante ao que o DNA faz, no processo de transcrição. E depois, vai ocorrer a montagem desses vírus, fusão das proteínas do capsídeo e também do material genético e a formação de novos vírus que vão ser exteriorizados. E existem também vírus que têm RNA de fita simples combinada com a fita negativa, É como se fosse um DNA, é como se fosse duas fitas, Um RNA positivo e um RNA negativo. Então, essas fitas de RNA que está dentro, elas vão produzir proteínas, Como, por exemplo, a RNA polimerase, que vai transcrever essas fitas de RNA e produzir as proteínas e os componentes virais que vão ser, então, depois montados e liberados. Então, vamos falar de alguns vírus, O primeiro deles, o HIV, o vírus da imunodeficiência humana. O vírus da imunodeficiência humana, ele é um retrovírus, Ele é um vírus que tem uma enzima chamada de transcriptase reversa. Essa enzima, ela vai transformar o RNA viral em DNA complementar viral. Tá? Ela vai fazer uma transcrição ao contrário, Por isso o nome transcriptase reversa. O que é o processo de transcrição? O processo de transcrição se dá quando o DNA, ele se liga a uma enzima chamada de RNA polimerase, e essa enzima vai construindo uma fita de RNA, a partir das informações contidas em uma das fitas do DNA. Essa fita de RNA, ela vai ser complementar a uma das fitas do DNA. Esse processo é chamado de transcrição. Então, é o DNA dando origem ao RNA mensageiro. Na transcrição, ao contrário, feita pela transcriptase reversa, vai ocorrer o contrário. É o RNA mensageiro que vai dar origem a uma fita de DNA. Essa etapa é extremamente importante porque esse vírus, o mecanismo de infecção viral, ele precisa produzir esse DNA para que esse DNA ele se anexe, ele se hibridize com o DNA da célula hospedeira e, a partir daí, ele utilize o maquinário da célula.
Então, esse vírus ele possui envelope e ele possui duas fitas idênticas de RNA. Então, aqui nós temos a estrutura do vírus HIV, onde ele tem um envelope lipoproteico, que é remanescente da membrana plasmática da célula hospedeira, capsídeo, que é a região mais interna, essa estrutura geométrica, duas moléculas de RNA mensageiro, né, e a enzima transcriptase reversa, que vai dar a capacidade desse vírus transformar o seu RNA em DNA. Então, aqui nós temos as etapas da infecção pelo vírus HIV, né? Então, aqui nós temos a molécula, né, a estrutura do vírus, né? Esse vírus, através das proteínas de superfície, principalmente uma proteína chamada GP120, a glicoproteína 120, ela vai se associar ao receptor TCD4, o receptor... não lembro qual receptor, é o receptor que é encontrado no linfócito TCD4. Esse vírus, ele infecta o linfócito TCD4. Então, ocorre a adsorção, depois esse vírus ele vai introduzir o seu conteúdo interno, através do processo de adsorção. Depois que esse vírus sofreu a adsorção, vai entrar em ação a enzima transcriptase reversa, que vai fazer uma transcrição ao contrário do RNA viral, gerando um DNA viral. Esse DNA viral, então, ele vai sofrer um processo de hibridização por uma proteína, que a gente vai falar dela. Depois que esse vírus, esse DNA viral, ele foi introduzido, né, se misturou com o DNA da célula hospedeira, ele começa a produzir RNAs virais, né, que vão transcrever proteínas e vão também participar do processo de montagem de novos vírus. E esses novos vírus vão sendo montados e depois vão saindo da célula para infectar novos linfócitos TCD4. Então, por que é importante, como eu falei no começo da aula, por que é importante a gente entender todas as etapas de um determinado vírus? Para que a gente encontre estratégias para impedir o ciclo viral e impedir também que essa infecção viral ela se dissemine, ela fique cada vez mais grave. Então, por exemplo, nós temos vários medicamentos que fazem parte do coquetel anti-HIV que bloqueiam etapas importantes do ciclo viral, né? Como, por exemplo, existem medicamentos que inibem a fusão do vírus com a superfície da célula hospedeira, como, por exemplo, o enfuvirida, T20, que bloqueia a interação do receptor da célula hospedeira com as proteínas do capsídeo viral. Se ocorrer esse processo, né, o vírus não consegue infectar uma nova célula. Mas por que o tratamento do vírus ele tem que ser... Por que o tratamento do HIV ele tem que ser um coquetel? Né? Porque esse medicamento, primeiro, por exemplo, ele impede a penetração em novas células, mas existem vírus que já estão infectados, que já entrou em outra célula. Aquele vírus que já entrou, o enfuvirida não vai mais surtir efeito. Então, é necessário utilizar uma combinação de medicamentos que bloqueiem outras etapas. Como, por exemplo, os bloqueadores dos canais iônicos, que é importante para bloquear o desnudamento, né, a dissolução dessa estrutura viral dentro do citoplasma. E aí, nós temos dois medicamentos, né, a amantadina e a rimantadina. São dois medicamentos que bloqueiam os canais iônicos que impedem o desnudamento desse vírus. E existem também medicamentos que bloqueiam a DNA polimerase, né, que são enzimas que vão gerar a produção do DNA vírus e inibe também a transcriptase reversa, que impedem a produção do material genético viral. Aí nós temos os mais comuns, né? Os mais comuns no coquetel. O aciclovir, né? A zidovudina e o efivarens. Inclusive, o aciclovir, ele é um medicamento utilizado não só para o HIV, mas para outras viroses causadas por retrovírus. Então, depois que esse vírus ele produziu seu material genético, ele vai começar a sintetizar
os seus componentes. E aí existem, por exemplo, os inibidores de protease. O que acontece? O vírus, quando ele produz a proteína, ele vai produzir uma proteína mãe, uma fita única. Essa fita única, ela vai ser quebrada em proteínas menores. Tá? Então, essa etapa é muito importante do vírus também. O RNA mensageiro ele vai produzir uma proteína única do vírus. E depois, essa proteína única, gigante, vai ser quebrada em proteínas menores. Quem faz isso é uma enzima chamada de protease. Então, se essa enzima for bloqueada, o vírus não consegue amadurecer as suas proteínas e concluir o processo de montagem dos vírus. Então, existem medicamentos que bloqueiam a protease, chamado de saquinavir e o ritonavir. São 2 medicamentos que bloqueiam a montagem das proteínas, né? Porque eles bloqueiam a protease. Né? É como eu sempre comparo essa proteína primária do vírus como se fosse aquela folha de adesivo que vem nos cadernos, né? É uma folha inteira. E aí, à medida que você vai destacando os adesivos, eles vão gerando, né? A partir daquela folha, você consegue gerar vários adesivos. E é necessário ali ocorrer o picote, né? Da folha. E depois, esse vírus, para se ligar à membrana plasmática e se exteriorizar, ele precisa de uma enzima chamada de neuraminidase. E existem 2 medicamentos que bloqueiam essa enzima, né? O zanamivir e o oseltamivir. Então, perceba que para a gente tratar vírus, a gente precisa entender como que esse vírus se comporta dentro da célula para poder bloquear essas etapas do vírus e impedir que esse vírus conclua o seu processo de infecção. Aqui nós temos outra figura que mostra, né, algumas outras drogas utilizadas no tratamento do HIV, né? Como, por exemplo, o enfuvirtide, que impede a fusão viral, né? O maraviroc, que impede a adesão, né, a interação do receptor GP120 com o receptor CD4, do linfócito TCD4, e a interação com os receptores CCR5 e CXCR4, né? Tem uma interação primária e uma interação secundária com os receptores CCR5 e CXCR4. Existe também os inibidores da enzima transcriptase reversa, que é aquela enzima que transforma RNA em DNA, como o tenofovir, o abacavir, lamivudine, o entricitabine, enfavirenz e nevirapine. Então, todos medicamentos que bloqueiam essa enzima transcriptase reversa. Depois que esse DNA complementar ele é produzido a partir do RNA, ele vai, então, fazer a hibridização, né, através de uma enzima chamada de integrase. A enzima integrase vai fazer o quê? A junção do RNA viral com o RNA da célula hospedeira. Então, existe um medicamento que bloqueia essa enzima integrase, né? Como o raltegravir, tá? E aí, se ocorrer a fusão, esse DNA viral vai produzir, né, os RNAs mensageiros do vírus e também vai produzir as proteínas de cadeia única, que depois vão sofrer quebra através da enzima, a protease. Outra doença causada por vírus, né, é a herpes bucal. O vírus causador da herpes bucal é chamado de herpes simplex tipo 1. A forma de transmissão dessa doença é através do contato com as vias aéreas, principalmente oral e respiratória, contato de pessoas com pessoas, geralmente através do beijo, né? Ou contato com objetos contaminados, talheres, copos, pratos, né? De indivíduos contaminados. Batom, no caso de mulheres, né? Compartilhamento de batom é muito perigoso, porque isso pode transmitir. E o sintoma
né, a manifestação clínica é a formação de bolhas e feridas no tecido epitelial dos lábios, né? Aquela feridinha no canto da boca é sinal de herpes bucal. Acomete cerca de 90% da população mundial, né? Muitas pessoas possuem essa doença. E geralmente existem duas formas de estado clínico, né? O paciente ele pode estar sintomático, né, com aquela feridinha, e nesse momento que ele está sintomático, ele transmite a doença, né? Ele transmite o vírus. Isso acontece principalmente quando o indivíduo ele tem uma imunossupressão, uma queda no sistema imunológico, ou ele pode estar assintomático. Ele tem a herpes, mas ele não manifesta aquela ferida. Enquanto ele não manifestar aquela ferida, ele não vai transmitir. A grande maioria das pessoas possui o vírus, mas eles são assintomáticos. Só acontece a manifestação dos sintomas quando ele está sintomático e transmitindo. Então, os sintomas aparecem quando a pessoa apresenta elevados níveis de estresse, né, disfunção hormonal ou excessiva exposição aos raios solares e também a imunossupressão. O tratamento é a utilização de pomadas que inibem o desenvolvimento viral, né, alguns medicamentos que bloqueiam o ciclo viral desse vírus, do herpes simplex tipo 1. A profilaxia, como evitar a contaminação? Basta evitar o contato com pessoas que apresentem os sintomas, né? Porque, lembrando, só as pessoas que apresentam os sintomas é que elas vão ser transmissíveis. As pessoas assintomáticas, elas não transmitem. E sempre evitar compartilhamento de materiais, né, de objetos pessoais, como escovas de dente, copos, talheres, pratos, né? Porque a saliva, né, a secreção bucal pode estar ali contaminada e pode infectar a pessoa que está utilizando. Aqui nós temos algumas imagens que mostram, né, essa manifestação clínica, né, dessas feridas causadas pelo vírus herpes simplex tipo 1. Existe também a herpes genital, né, causada por um tipo de vírus também, que é o herpes simplex tipo 2. Esse vírus ele é transmitido através do contato sexual, né? A manifestação clínica também, ele gera formação de ferimentos, não na base do pênis e na região externa da vagina, nos grandes lábios ou pequenos lábios. E esses ferimentos, eles liberam um líquido viscoso, e esse líquido ele vai conter o vírus, né? No estágio mais avançado, o uso da camisinha ele pode ser pouco eficiente. Por quê? Porque ocorre liberação de muitos vírus, né, de um líquido viscoso muito grande, que pode contaminar o indivíduo mesmo utilizando preservativo. Os principais sintomas da herpes genital é dor, coceira, ardor e principalmente dificuldade ao urinar. O tratamento também é a utilização de pomadas que inibe desenvolvimento viral. Ele não tem cura, né? O indivíduo com herpes labial e genital, ele vai apenas amenizar os sintomas. Esse vírus, ele pode recidivar. Como evitar, né, abstinência sexual quando o indivíduo estiver apresentando os sintomas, né? E utilização de preservativos quando não estiver na fase avançada. Então, o vírus herpes simplex tipo 2 é um vírus capsulado e ele causa, né, essas lesões tanto na parte externa da vagina quanto no corpo, na parte externa do pênis, né, formando lesões que liberam um líquido viscoso contendo muito vírus. Hepatite tipo A, né, outra infecção viral que é causada pelo vírus da hepatite A. A forma de transmissão é ingestão de água ou de alimentos contaminados com vírus, né? Principalmente também tomar banhos em locais com balneários com água parada, como açudes, né, lagoas. O indivíduo ele pode ter contato com água contaminada, né? A contaminação da hepatite é orofecal, né? É a contaminação das fezes de indivíduos doentes
que liberam vírus, e essas fezes podem contaminar a água. Sintomas do indivíduo com hepatite A é inflamação do fígado, né? E na decorrência disso, esse fígado ele tem dificuldade de metabolizar a bilirrubina, né? Essa bilirrubina fica então acumulada na corrente sanguínea, gerando icterícia. Além do mais, o indivíduo ele apresenta febre decorrente dessa inflamação, que acaba tendo sinais sistêmicos. Ele tem pele e olhos amarelados decorrente do acúmulo de bilirrubina, né, devido a essa inflamação hepática. O indivíduo também possui náuseas e vômitos. Tratamento é utilização de medicamentos que reduzem os sintomas. Geralmente o sistema imune consegue eliminar o vírus, né, com o tempo, tá? Mas existem também dietas que evitam, né, o agravamento da doença, né? Evitar comidas gordurosas, né? Porque esses alimentos gordurosos eles precisam da metabolização hepática e aí gera uma sobrecarga no fígado que já está inflamado. Então, geralmente se alimentar de comidas ricas em carboidrato, já que os carboidratos não dependem da metabolização hepática. Forma de evitar a hepatite A é educação sanitária, né? Fazer construção de fossas sépticas para o armazenamento das fezes e evitar a contaminação das fezes dos doentes nos mananciais. Então, essas fezes de pessoas doentes, se entrarem em contato com os mananciais, podem contaminar outras pessoas. E também não compartilhar, no caso de indivíduos doentes, esses indivíduos doentes eles não devem compartilhar materiais, objetos pessoais, né, como colheres, talheres, copos, pratos, porque a contaminação oral e fecal a transmissão do vírus por esse mecanismo, oral e fecal. Então, aqui nós temos o vírus da hepatite A, é um vírus também encapsulado, e indivíduos com hepatite A, ele tem esse sintoma bem peculiar, que é a icterícia no tecido conjuntivo, no tecido nessa conjuntiva do olho, nessa região esbranquiçada do olho, decorrente do acúmulo de bilirrubina na corrente sanguínea. Já as hepatites B e C são causadas também por o vírus, né? Vírus da hepatite B e vírus da hepatite C. A forma de transmissão, no caso da hepatite B e C, é com contato com sangue, né, de pessoas contaminadas. Geralmente o contato se dá por contato sexual. Inclusive, a hepatite B e C são consideradas infecções sexualmente transmissíveis. O contato também pode acontecer através do compartilhamento de seringas, né, ou materiais pérfuro-cortantes, né, alicate de unha, e outros materiais pérfuro-cortantes, né, agulhas de máquinas de tatuagem, né, isso pode gerar também transmissão. Por isso que em hemocentros eles acabam tendo algumas restrições para indivíduos que fizeram tatuagens recentemente, né? Porque esse indivíduo ele pode ter se contaminado com hepatite B ou C e transmitir essa doença para pessoas que estão debilitadas, são aquelas pessoas que precisam de transfusão de sangue. A hepatite C, se não tratada rapidamente, ela pode evoluir para um quadro de cirrose, porque ela gera uma inflamação crônica e se ela não for tratada, ela pode gerar uma inflamação mais grave, né? Que é o último grau da inflamação hepática, é a cirrose hepática. Então, os sintomas que o indivíduo apresenta quando tem hepatite B ou C. A inflamação do fígado, né? Pelo próprio nome, hepatite significa inflamação do fígado. Dor de cabeça e dores no corpo, dores de cabeça, dores no corpo, pele e olhos amarelados e náuseas. O indivíduo também apresenta vômitos e o tratamento é a utilização de medicamentos que inibem também a ação viral, né? Antivirais que conseguem bloquear o ciclo viral desses vírus, da hepatite B e da hepatite C. Como evitar
a contaminação, né? Como evitar a exposição ao vírus. O mais eficaz é a vacinação. Existe hepatite vacina para hepatite B, e em casos de contaminação, né, um acidente de trabalho com sangue contaminado com vírus da hepatite B, ele pode iniciar imediatamente o tratamento com antirretrovirais para evitar a evolução dessa doença. Já no caso da hepatite C, é importante também o uso de preservativos nas relações sexuais, controle de bancos de sangue para evitar contaminação e utilizar sempre seringas descartáveis e não compartilhar essas seringas. Nós temos a imagem de um fígado normal e um fígado cirrótico, né, inflamado, extremamente inflamado, já em estado terminal. O indivíduo vai morrer com esse fígado aí. Se ele não conseguir um transplante de fígado, ele pode evoluir para óbito. E aqui nós temos a representação do indivíduo com a coloração de pele normal, né, bem corado, e o indivíduo com icterícia, né, pele amarelada decorrente do acúmulo de bilirrubina na pele, na corrente sanguínea e também na conjuntiva ocular. Então, a cor amarelada, né, a icterícia, se deve ao acúmulo de bilirrubina sob a pele, causado pela infecção no fígado e também na vesícula, né? Como a gente já viu, o fígado ele é o órgão responsável pela transformação da bilirrubina indireta sanguínea em bilirrubina direta, que vai ser expelida através da vesícula biliar. Então, se o fígado está doente, inflamado, ele não consegue converter bilirrubina indireta em bilirrubina direta. Essa bilirrubina indireta, então, se acumula no sangue e gera icterícia. Essa bilirrubina ela é produzida através da destruição de hemácias velhas. Então, todo dia, nosso corpo destrói uma grande quantidade, cerca de 5% das hemácias do nosso corpo são destruídas todo dia, devido ao processo de turnover dos eritrócitos, a reciclagem dos eritrócitos. Eritrócitos velhos são destruídos e eritrócitos novos são produzidos todo dia. E aí, esses eritrócitos velhos, né, a hemoglobina desses eritrócitos velhos, o anel M vai ser convertido em biliverdina e depois em bilirrubina. E essa bilirrubina indireta, ligada à albumina, vai para o fígado para ser convertida em bilirrubina direta, através do processo de metabolismo de fase 2 hepática, né? Processo de conjugação com o ácido glicurônico. Então, como a gente já falou do vírus, mas a gente não falou da síndrome. O vírus HIV, ele causa uma síndrome, né, chamada de síndrome da imunodeficiência adquirida, em inglês é AIDS, e em português é SIDA. O etiológico é o vírus HIV, né, da sigla em inglês de Human Immunodeficiency Virus, né, ou vírus da imunodeficiência humana. A forma de transmissão é contato, né, com o sangue, secreções genitais ou o leite, no caso de mulheres lactentes, de pessoas contaminadas. Então, não é só o sangue, as secreções genitais também, né? Durante o ato sexual, ocorre ali troca de fluidos, né? Através da lubrificação da vagina e também o espermatozoide, tem grande quantidade de vírus, e aí o indivíduo tem uma contaminação ali, tanto a mulher, através do esperma, quanto o homem, através do contato da secreção vaginal. O sangue também contamina os indivíduos, e o aleitamento também. Mães que são diagnosticadas com HIV, os filhos delas podem nascer sem o HIV, né? Eles podem nascer normais, né? Para isso, o médico ele vai ter que fazer uma cesárea para evitar o contato do sangue da mãe com o sangue da criança, para evitar uma contaminação durante o parto. Parto normal é proibido.
Depois, essa mãe HIV positiva, ela não pode amamentar a criança porque ela pode transmitir, através do leite, esse vírus. E aí eu faço um alerta, né? Eu sou do interior, eu sei que algumas coisas acontecem. Por exemplo, no interior, quando uma mulher dá à luz e ela não consegue produzir leite, geralmente ela adota uma pessoa que é chamada de ama de leite, que essa pessoa vai amamentar o filho dela. Isso é muito perigoso, porque se essa pessoa, essa ama de leite, for contaminada pelo HIV, ela vai transmitir o vírus para a criança que está sendo amamentada. Então, quais são os sintomas do indivíduo com HIV? Primeiro, imunossupressão, né? O vírus, ele causa uma imunodeficiência. Ele gera uma redução da eficácia do sistema imunológico, porque ele vai contaminar e destruir uma célula muito importante do sistema imune, que é chamada de linfócito TCD4, ou linfócito helper, auxiliar. Então, a imunossupressão é um sintoma, perda de peso rápida, o indivíduo que tem HIV, ele começa a perder peso muito rápido, e também o aparecimento de doenças oportunistas, né? Então, o indivíduo, ele começa a desenvolver doenças que, normalmente, né, não aparecem em indivíduos imunocomprometidos, né, com o sistema imunológico normal, como, por exemplo, candidíase, herpes labial, isso acontece, né? O famoso herpes zoster, que no interior é chamado de cobreiro, vamos já falar dessa infecção viral também. E a profilaxia, como evitar a contaminação pelo HIV após um acidente, né, um evento de risco de contaminação, o indivíduo ele deve, principalmente nas próximas 4 horas após o contato inicial, iniciar o tratamento com antirretroviral para evitar uma infecção. Então, se o indivíduo ele se cortou com um objeto perfuro-cortante que estava contaminado com sangue HIV positivo, se ele correr para o posto de saúde e começar a fazer, né, o tratamento com antirretroviral, ele pode não desenvolver a doença, ele pode bloquear o vírus antes de gerar uma infecção sistêmica. O uso de preservativos nas relações sexuais, né, ter um controle bem rigoroso com os doadores de sangue, utilizar seringas descartáveis e não as compartilhar. E aí nós temos um mapa de 2012 que mostra o total de pessoas infectadas com HIV, né? Disparado, a África é um continente com maior pessoas contaminadas, cerca de 24 milhões de pessoas africanas estão contaminadas com HIV. Na Ásia, onde abriga ali um dos países mais populosos do mundo, a China e a Índia, tem em média ali 3,8 milhões de pessoas com HIV. Na região da norte da China e Rússia, 850 mil. No Oriente Médio, né, ali próximo do Mar Morto, 1,5 milhão. Na Europa, cerca de 850 mil. E no Brasil, em 2012, estimava-se mais ou menos 800 mil pessoas contaminadas anualmente. Ou 800 mil pessoas contaminadas no total. Estima-se, naquela época foi feita uma estimativa em que anualmente 40 mil pessoas se contaminavam com HIV só no Brasil. E 12 mil pessoas por ano morrem de HIV no Brasil. Outra doença causada por vírus é o sarampo, né? O agente causador é o vírus do sarampo. Forma de transmissão, contato com as vias aéreas, oral e respiratória, contato com pessoas, né? E contato com objetos contaminados com o vírus. Os sintomas é febre alta, tosse seca, aparecimento de manchas vermelhas pelo corpo. E aí nós temos figuras que mostram crianças, né, pessoas com essas manchas vermelhas, típicas de sarampo.
E o tratamento não possui, né? Geralmente, o sistema imune consegue eliminar o vírus. A profilaxia, a prevenção, é a vacinação na infância da vacina tríplice viral, que protege a criança contra 3 doenças virais que nós vamos falar. Uma delas é o sarampo. Outra doença, né, causada por vírus é a cachumba, né, no interior chamada de papeira, né? É uma infecção viral que acomete as glândulas parótidas, né, uma glândula salivar próxima aqui à orelha, na região aqui anterior à orelha, né? É aquela glândula que você sente doer, né, quando você vê alguém chupando manga azeda ou limão azedo. Você sente aquela dor fina aqui perto do ouvido. Na verdade, essa dor é causada pela estimulação da glândula parótida para produzir saliva, né? Isso acontece quando o indivíduo ele é estimulado a produzir saliva. Então, a forma de transmissão é através do contato de vias aéreas, oral e respiratória, de pessoas contaminadas, contato íntimo de pessoas com pessoas, contato com objetos contaminados com o vírus, né? Os sintomas é o aumento das glândulas parótidas, um par de glândulas salivares próximo à região do pavilhão auricular. Eu lembro que eu tive cachumba, né? Eu e os meus 3 irmãos ao mesmo tempo, né? Então minha mãe teve muito trabalho porque os 4 filhos delas tiveram cachumba ao mesmo tempo. Então, a cachumba, também chamada de papeira ou parotidite, que é a inflamação da glândula parótida, é uma doença causada por vírus. O indivíduo ele se contamina com o vírus e manifesta a doença 2 a 3 semanas depois. É uma doença altamente contagiosa, causada pelo vírus paramixovírus, transmitido pelo contato direto com gotículas de sangue ou de saliva e de pessoas infectadas, né? Os surtos de cachumba geralmente costumam ocorrer no inverno ou na primavera, onde as crianças são mais atingidas. Os sintomas são febres, dores de cabeça, dores musculares e principalmente dores ao mastigar e engolir, além de fraqueza. Uma das principais características da doença é o rosto inchado, né, devido à inflamação das parótidas. Nos casos mais graves, podem causar surdez, inflamação das membranas que recobrem o cérebro, na meningite, né, e raramente leva à morte. Após a puberdade, pode causar inflamação e inchaço doloroso nos testículos, nos homens, e inchaço nos ovários nas mulheres, e pode causar, inclusive, a esterilidade. A prevenção, a melhor forma de prevenir é evitar a cachumba, é através da vacinação, né? Aos 12 anos aos 12 e 15 meses de vida, né, ocorre a vacinação. E caso a pessoa seja infectada, ela não deve comparecer à escola, já que é uma doença altamente infecciosa. Outra doença causada por vírus é a rubéola. O agente etiológico é o vírus da rubéola. Forma de transmissão, as vias aéreas e respiratórias. Não perceba que a maioria das doenças virais, a forma de contaminação é através das gotículas de saliva, né, da respiração. E o contato íntimo com pessoas ou objetos contaminados com o vírus. Surgimento, né, o sintoma é o surgimento de manchas vermelhas na pele, muito parecida com o sarampo. E também ocorre o edema dos linfonodos inguinais, aqui próximo à virilha. Também já tive rubéola. Eu tinha 14 anos. A prevenção da rubéola é também a vacina da tríplice viral, que protege contra o sarampo, contra a rubéola e contra a cachumba. Então, como distinguir o sarampo da rubéola, né? O vírus do sarampo, ele gera conjuntivite, tosse com catarro, coriza, febre e sinal de Koplen na mucosa, né? Aqueles pontinhos esbranquiçados. Gera também erupções cutâneas, que geralmente iniciam na cabeça e vão descendo para os pés e pernas. Já a rubéola, ele gera uma dor de cabeça, febre baixa, dor de garganta e coriza. E
e gera um sinal chamado de Voschmei, que é uma inflamação no palato duro e o palato mole, geralmente ali próximo da úvula. E gera também o rastro cutâneo, né, que é aquelas inflamações. E também gera linfadenopatia, que é uma inflamação dos linfonodos, aqui próximo da orelha, na região do pescoço, e também os linfonodos inguinais. Catapora é uma outra doença infecciosa viral causada pelo vírus varicela zoster. Também já tive. Forma de transmissão, também as vias aéreas, oral e respiratória, e o contato íntimo com pessoas contaminadas. Contato com objetos contaminados com vírus também podem transmitir. Os sintomas são lesões na pele que causam ardor e muita coceira, né? Lesões purulentas. Em crianças, vai gerar a catapora ou varicela. E em adultos, né, elas podem manifestar na forma de cobreiro, né? Ou herpes zoster. Esse cobreiro geralmente acontece em indivíduos que tiveram catapora e aí tiveram uma queda na imunidade durante a vida adulta e ela pode sofrer um surto secundário. O tratamento ele não possui e geralmente o sistema imunológico ele consegue eliminar o vírus. Evitar catapora, a vacinação na infância. Evitar o contato com pessoas contaminadas e aqui nós temos a fotografia, as imagens de pessoas com catapora, né? Formam essas infecções, né, purulentas no corpo todo e o indivíduo com herpes zoster, ele gera aqui erupções purulentas ao redor dos nervos intercostais, né? Que vão gerando inflamação ao longo do nervo intercostal. Isso gera uma dor muito intensa. No interior, como ele gera uma migração em linha reta, no interior tem um mito que diz que quando essas linhas se juntam, a pessoa morre. Não é verdade. Febre amarela. Uma outra doença causada por... Oi. Só voltando bem da doença popularmente chamada como cobreiro, eu não entendi. A pessoa teve catapora na infância e não manifestou, e na fase adulta a imunidade baixa. Às vezes manifestou. E aí alguns vírus eles ficam dentro de células reservatórias, né? Ficam ali em estado de hibernação. E aí esse vírus ele pode, como oportunismo, eles podem reinfectar o paciente quando o indivíduo tem uma queda na imunidade. O meu pai teve herpes zoster, ele é diabético, isso é muito comum em diabético. Entendeu? Entendi, obrigada. Tá? Então, no caso do indivíduo com herpes zoster, o famoso, é uma reinfecção do vírus, uma reativação do vírus. O indivíduo teve catapora na infância, alguns vírus ficaram ali escondidos em algumas células, e quando o indivíduo tem uma queda na imunidade, esses vírus começam a se multiplicar. E aí gera uma reinfecção, gerando esse sinal aqui de erupções ao redor dos nervos intercostais. Tá? Febre amarela é causada pelo vírus chamado de flavivírus. É um vírus que tem RNA, também chamado de vírus da febre amarela. O agente vetor, o indivíduo se contamina através da picada do mosquito Aedes aegypti, né, em ambiente humano, ou o mosquito Hemagogos, né, em ambiente silvestre.
Então, existem esses dois tipos de mosquitos que transmitem o vírus da febre amarela em indivíduos, para seres humanos. No ambiente urbano, o Aedes aegypti, e ambiente silvestre, em regiões de mata, o hemagogo. Que animais podem ser infectados por esse vírus? Né? Geralmente, mamíferos vertebrados, como macacos e outros roedores. Inclusive, isso é um dos sinais interessantes que se devem, que biólogos percebem que está tendo um surto de febre amarela em mata, quando começa a verificar muitos macacos mortos ou roedores mortos ao longo da selva. Então, esse sinal é indicativo de que está tendo um surto de febre amarela em roedores. Inclusive, teve um surto há um tempo atrás, aqui no Brasil, que começou, se não me engano, em Minas Gerais, e alguns macacos de zoológico e da Mata Atlântica começaram a aparecer mortos em algumas regiões de mata, e depois começou a aparecer surtos de febre amarela nas cidades de Minas Gerais. Vocês lembram desse episódio? Acho que está com uns 3 anos, mais ou menos. E no ambiente silvestre, o homem também pode ser contaminado caso ele não seja vacinado contra a febre amarela. A transmissão é através da picada do mosquito, hemagogo, né? Ou Aedes aegypti, em regiões endêmicas. Porque no Brasil, quando se fala de região endêmica para a febre amarela, se refere às regiões norte, nordeste e centro-oeste. O ciclo biológico do vírus, ele é passado, né, do mosquito para os hospedeiros, né, através da picada, do hábito hematófago do mosquito. Geralmente são as fêmeas que se alimentam de sangue, os machos não se alimentam de sangue. Então, o mosquito hemagogo, ele pode picar um indivíduo contaminado e depois, ao picar um indivíduo sadio, ele transmite esse vírus para o indivíduo sadio. Pode transmitir entre o macaco e roedores para o homem ou vice-versa. No ambiente urbano, o mosquito Aedes aegypti vai ser o vetor, né, onde vai contaminar o indivíduo sadio através do reparto sanguíneo. Aí nós temos esses dois mosquitos responsáveis pela transmissão: o hemagogo, em ambiente silvestre, e o Aedes aegypti. Então, aqui nós temos regiões de área endêmica, né, que vai do norte e centro-oeste, e o Maranhão está incluso, né, como área endêmica. Regiões ali de transição que podem ter surtos, né, como o sul do Piauí, o oeste da Bahia, praticamente todo Minas Gerais, o norte de São Paulo, oeste do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E as áreas de risco em potencial, né, a região ali do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, decorrente ali de resquícios da Mata Atlântica encontrada nesses locais. E áreas que têm pouquíssimos surtos, né, essas áreas que estão em azul. Os sintomas do indivíduo que tem febre amarela é icterícia, lógico, por isso o nome febre amarela, decorrente do acúmulo de bilirrubina no sangue, semelhante à hepatite. Por que o indivíduo ele vai ter icterícia? A gente vai já falar que é sobre lesões, esse vírus causa lesões no fígado. O indivíduo também pode ter hemorragia, principalmente, acho que é hemoptise. Não, hemoptise é... Só ver aqui o termo médico, quando você vomita sangue. Eu não estou lembrando. Então, o indivíduo ele vai vomitar escuro devido à presença
de sangue no vômito. Ele vai ter uma insuficiência renal aguda devido ao acúmulo de albumina no sangue e eliminação de albumina pela urina, chamada de albuminúria. Essa perda de proteína pela urina gera lesões renais e pode causar uma insuficiência renal aguda. O indivíduo ele tem febre de início muito rápido e dura mais ou menos 12 horas a febre, calafrios, dor de cabeça intensa, dores musculares, prostração, né? O indivíduo ele não consegue se levantar, ele fica acamado. E esse sinal clínico bem importante da febre amarela, que é a icterícia, é decorrente da destruição das células do fígado e das células também dos vasos sanguíneos, causando hemorragia. Essa destruição acontece devido à ação do vírus. 50% dos indivíduos infectados, eles apresentam a forma mais grave da doença, onde esses danos endoteliais, né, danos nas camadas internas dos vasos sanguíneos, geram microtrombos, né, microcoágulos nos vasos sanguíneos. E, decorrente disso, gera anóxia tissular. Então, a obstrução de pequenos vasos impede a circulação de sangue em determinados tecidos. Esses tecidos começam a morrer. O indivíduo pode entrar em choque e, inclusive, morrer. Outra doença causada por infecção viral é a raiva, né? O agente etiológico é o vírus da raiva. A forma de transmissão geralmente é o contato com a saliva de animais, principalmente mamíferos, que estão doentes, né? E esse contato da saliva é geralmente decorrente da mordida. Em ambiente urbano, os animais mais contaminados são os cães e gatos. Em ambiente natural ou rural, os morcegos hematófagos. Nós sabemos que os morcegos, alguns, têm o hábito de se alimentar de sangue, mas não são todos, tá? A maioria dos morcegos, eles são frutívoros, eles se alimentam de frutas. Mas alguns poucos têm um hábito hematofágico, né? Eles se alimentam de sangue. Então, eles mordem os mamíferos, principalmente mamíferos, e se alimentam do sangue, tá? Como bovinos, caprinos, equinos, e acabam transmitindo. Os sintomas dos animais doentes, né? Encefalite, que é a inflamação do cérebro, né? Agressividade excessiva, né? Por isso o nome raiva. Aumento da salivação, isso acontece por quê? Porque o vírus da raiva, ele gera uma contração da musculatura. E principalmente a musculatura aqui que controla a deglutição, o ato de engolir. Então, a musculatura da garganta, ela fica toda paralisada. E aí o indivíduo sente uma dor muito grande quando ele tenta engolir, né? Por isso o nome secundário da raiva. A raiva também é conhecida como hidrofobia. A hidrofobia significa medo de água. Não é porque o indivíduo não gosta de tomar banho, é porque ele tem medo de beber. O simples ato de deglutir gera uma dor intensa. E aí ele não consegue engolir, e aí ele fica com a boca cheia de saliva, né? E aquela dor ele acaba babando e acaba ficando cheio de espuma na boca. Tanto o homem quanto os animais acometidos pelo vírus da raiva, eles têm essa paralisia nos músculos da deglutição e em outros músculos também. Em decorrência disso, eles não conseguem beber água, eles têm medo de beber água. Daí o nome hidrofobia. No homem, o indivíduo ele vai apresentar, o indivíduo contaminado com raiva, insônia, dor de cabeça, convulsões devido a essa inflamação no cérebro, salivação excessiva, febre, contração nos músculos, principalmente no músculo da glote, né, o músculo aqui da garganta, e dificuldade de deglutição, dificuldade de engolir. Como evitar a contaminação pelo vírus da raiva? Evitar o contato com animais infectados,
principalmente aqueles animais que estão manifestando sintomas como agressividade excessiva e espuma na boca, né, salivação intensa. É uma doença que não possui cura e é altamente letal. Uma forma de profilaxia, né, de evitar, é a vacinação dos animais domésticos contra o vírus da raiva. E também humanos. Também. A vacina antirrábica para os seres humanos, né, é a única forma profilática, né? A forma profilática mais eficaz, na verdade, né, para evitar contaminação. Então, aqui nós temos algumas figuras de animais contaminados, né, por raiva, né, com a salivação intensa, comportamento agressivo, e indivíduos com o morcego hematófago, que é o transmissor em ambiente silvestre, e os indivíduos aqui, seres humanos, contaminados pela raiva, né, não conseguem deglutir, sentem dor muito intensa durante a deglutição, e em casos terminais, o indivíduo, ele espuma muito a boca. Poliomielite, outra infecção causada por vírus. A poliomielite, também conhecida como paralisia infantil, é causada pelo vírus poliovírus. A forma de transmissão da poliomielite, a infecção pelo vírus da polio, é a ingestão de água e alimentos contaminados com o vírus ou contato íntimo de pessoas sadias com pessoas infectadas. Então, os sintomas: o vírus atinge o sistema nervoso, onde a sua multiplicação pode levar à destruição de neurônios motores, aqueles neurônios que geram a movimentação dos membros. E essa destruição de neurônios leva à paralisia de membros. Não existe tratamento específico para indivíduos contaminados, e a forma de evitar a contaminação, né, como é uma doença que não possui cura, é a vacinação. A vacina Sabin e a vacina Salk são vacinas que impedem, né, que imunizam o indivíduo contra o vírus da polio. A poliomielite, ela foi considerada erradicada no Brasil desde 1989, né? E a vacina da polio é aquela da gotinha, né? Do Zé Gotinha. Aqui nós temos indivíduos acometidos com a poliomielite, né? Ou paralisia infantil, e a forma de vacinação, né? É uma vacina que não gera dor, né? Bem tranquila, algumas gotinhas na boca, já é suficiente para imunizar o paciente, né? E aqui nós temos alguns indivíduos acometidos pela poliomielite. Então, a poliomielite, a infecção ela acontece nas vias respiratórias ou no intestino através da contaminação oral, né? Esse vírus alcança a corrente sanguínea, pode atingir o cérebro, e quando a infecção ataca o sistema nervoso, ele destrói neurônios motores que provocam a paralisia de membros inferiores. A doença ela pode ser mortal se infectar as células do centro nervoso, que controlam os músculos respiratórios e também controlam a deglutição. Tá? Percebam que a maioria das doenças virais, elas podem ser tratadas com saneamento básico, né? Evitar a contaminação das águas, né? Sempre proteger a via respiratória de pessoas contaminadas, evitar contato íntimo com pessoas contaminadas. Então, essa educação higiênico-sanitária é extremamente importante. A dengue é outra doença infecciosa causada por vírus. O agente etiológico é o vírus da dengue, né? Dengue 1, 2 e 3, tem 3 cepas virais. A forma de transmissão é através da fêmea do mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopicus. Os sintomas são dores lombares, né? Na região aqui dos quadris, tonturas, desmaios, manchas pelo corpo e dor no fundo dos olhos, além de febre aguda. O tratamento da dengue consiste apenas na tentativa de remediar os sintomas, né? Medicamentos para controlar a febre, a dor e a inflamação.
No caso da dengue, a aspirina é contraindicada, porque ela interfere na coagulação sanguínea e pode gerar uma evolução para o quadro mais grave da dengue, que é a dengue hemorrágica, né? O ácido acetilsalicílico, ele bloqueia o fator de ativação plaquetária e aumenta o risco de hemorragia, levando à evolução para uma dengue hemorrágica. Forma de evitar o contágio. Eliminação dos criadores de mosquito, né, objetos que acumulem água parada, utilização de inseticidas, repelentes, telas, né, e evitar o contato com o mosquito, né, evitar acúmulo de lixo ao redor da casa que pode atrair mosquitos. Então, na forma hemorrágica, além dos sintomas acima, ocorre alteração no sistema de coagulação, onde os pequenos vasos, eles geram sangramento e geram o que a gente chama de petequias, né? A formação de pequenos pontos de hemorragia na pele. E esse sangramento, além de acontecer na pele, acontece nos órgãos internos, gerando hemorragia interna e, quando grave, pode causar a morte. Então, aqui nós temos o mosquito, né, fazendo reparto sanguíneo, indivíduo apresentando hemorragias, né, manchas pelo corpo decorrente da dengue, febre alta e súbita, dor nos olhos, dor de cabeça, manchas avermelhadas pelo corpo, falta de apetite, dor nas juntas, são os sintomas mais comuns da dengue. A gripe. O agente etiológico é o vírus influenza. A forma de transmissão, vias aéreas, tanto oral e respiratória. Contato com pessoa e pessoa, pessoa doente com pessoa sadia. Contato com objetos contaminados. Sintomas, febres, calafrios, dor de cabeça e dores musculares. A forma de profilaxia, né, é a vacinação, né, e lavar sempre as mãos, evitar o contato com os olhos, com o nariz, com a boca, que a gente está acostumado, né, decorrente dessa situação atual de pandemia. A gripe aviária é causada por um tipo de vírus influenza, a cepa H5N1. A forma de transmissão também é o contato com as secreções, além de indivíduos contaminados, de aves infectadas. Então, uma das formas de impedir a proliferação, em caso de pandemia, é incineração de aves contaminadas. Esse vírus ele também se dissemina através do ar, água e alimentos ou roupas contaminadas. Então, sempre bom manter as condições higiênicas, utilizar máscara, né? Alguns países asiáticos em que a gripe aviária é mais comum, eles têm o hábito de usar máscara toda vez que qualquer pessoa estiver gripada. Essa gripe aviária... Ah, não, isso aqui não. Eu acho que eu troquei aqui. Isso aqui, na verdade, era gripe suína. Gripe suína. A gripe suína que é causada pelo vírus H5N1. A gripe aviária é H1N1. A gripe suína, depois vou mudar aqui, ela se formou através da junção de vírus, né, naturalmente, através da junção de vírus da gripe humana, gripe aviária, né, e outras gripes suínas. E esse vírus ele acabou adquirindo características que conseguiram levar ele a infectar seres humanos. Outra doença causada pelo vírus, é o HPV, né? O vírus do papiloma humano. A forma de transmissão do HPV é o contato sexual. Os sintomas são lesões precursoras do câncer do colo de útero, aparecimento de verrugas na pele e principalmente nos órgãos genitais. O tratamento é químico e cirúrgico, é remoção das verrugas, né, dos tecidos contaminados através de cirurgia e também de esterilização química, né? Se utiliza ácidos ali na mucosa, na glande do pênis ou na vulva, para destruir as pequenas verrugas. As grandes verrugas são feitas através de cirurgia, com bisturi,
remoção cirúrgica, e as pequenas verrugas são queimadas com ácido, somente ácido iodídrico e ácido clorídrico, são ácidos extremamente corrosivos. A forma de prevenção é uso de preservativos nas relações sexuais, realização de exames periódicos, no caso das mulheres, né, o Papa Nicolau, para detecções de lesões de útero, porque algumas vezes as mulheres contaminadas elas não apresentam verrugas na parte externa, mas apresentam lesões no colo do útero. Então, aqui nós temos a imagem, né, de uma vulva totalmente contaminada, né, com verrugas causadas pelo HPV, e a glande de um pênis também com HPV, e também uma imagem de uma lesão no colo do útero. Essa lesão esbranquiçada, se não for tratada, ela vai evoluir para um câncer de colo de útero. Essa lesão ela pode evoluir para um câncer de colo de útero, estima-se que entre 5 e 10 anos depois. Então, o HPV pode permanecer durante anos em estado de latência no organismo, né? Suas manifestações podem aparecer ou reaparecer a qualquer momento da vida, sem motivo aparente. Então, o indivíduo ele pode apresentar novamente essas erupções. E esse vírus, ele pode gerar câncer, né? Câncer de boca, câncer de colo de útero, câncer de pênis, né? Se não for tratado, ele pode gerar esses tipos de câncer. Ele é um vírus altamente mutagênico, altamente indutor de mutações. Ele é um carcinógeno biológico. Ele induz a transformação de células normais em células cancerígenas. E para fechar, nós temos aqui, né, apesar da figura estar em inglês, mas vou tentar explicar o mais rápido possível sobre o ciclo viral do SARS-CoV-2, tá? E explicar para vocês por que alguns medicamentos estão sendo utilizados, né, estão sendo pesquisados, né, como possíveis medicamentos eficazes no tratamento do COVID. Então, o vírus, né, o SARS-CoV-2, ele se liga à superfície das células hospedeiras através de proteína que tem no seu envelope, né? Proteína S, chamada de spike, ela vai se ligar ao receptor de enzima conversora de angiotensina, chamado de ACE2. Esses receptores são encontrados principalmente nas células dos pulmões, né? E em outras células em menor quantidade, mas as que têm mais receptores ACE2 e têm a capacidade de se contaminar mais com o vírus são as células do endotélio pulmonar. Então, aqui nós temos alguns medicamentos que bloqueiam essa ligação colateral, né, com o receptor TMPRSS2, que gera uma ligação colateral com o vírus. Então, esse vírus, esse medicamento, como o Camostat, o mesilato de Camostat, ele inibe essa interação de proteínas virais com as proteínas da célula hospedeira e pode, né, prevenir a entrada da célula, do vírus na célula hospedeira. Quando esse vírus, então, ele é adsorvido, né, ele vai sofrer uma fusão da membrana viral com a membrana a membrana plasmática com a membrana do fagossomo, mecanismo de endocitose. E existem alguns medicamentos que, em outras viroses, bloqueiam esse mecanismo de endocitose, né? Gerando que é causado pela fusão de membranas, né? Do fagossomo com a membrana de superfície. Um dos medicamentos é o Arbidol, né? O Arbidol, ele se liga à proteína S e a CE2, inibe também a fusão da membrana com o envelope viral. E também a hidroxicloroquina e a cloroquina também podem, em outras doenças, em outras infecções virais, já foi mostrada a eficácia da cloroquina e da hidroxicloroquina em vírus
que tem um mecanismo, né, o ciclo viral semelhante ao ao SARS-CoV-2, tá? Ainda não foi comprovado a eficácia da cloroquina, da hidroxicloroquina, no SARS-CoV-2, mas em outras infecções por vírus, por coronavírus, inclusive, demonstraram eficácia. Depois que esse vírus ele foi englobado, ele vai gerar a sua adsorção, né? Vai se dissolver no citoplasma da célula e liberar o seu RNA de carga positiva. Esse RNA de carga positiva ele vai começar a produzir proteínas, geralmente uma proteína longa, né? Uma proteína que precisa ser quebrada. Essa proteína, ela vai ser quebrada por uma enzima chamada de proteólise, enzima proteolítica. Existem 2 medicamentos que inibem a quimiotripsina ligada à protease, né? Como o lopinavir e o darunavir. São 2 medicamentos que já provaram eficácia em outras infecções virais que bloqueiam esse mecanismo de quebra do polipeptídeo e produção de proteínas maduras. Existe também uma etapa do ciclo viral, é a união, né, das proteínas com os ácidos nucleicos do vírus. É a montagem viral. Existem medicamentos que já foram comprovados a sua eficácia em outras infecções, como o ribavirin, o remdesivir, inclusive o remdesivir já vem sendo utilizado por alguns grupos de pesquisa para a COVID-19, está sendo testada a eficácia dele. E o favipiravir também está sendo utilizado em alguns testes, em alguns centros de pesquisa, também como medicamento para a COVID. E depois que esse RNA ele vai ser produzido, ele vai se juntar, então, com o material viral, e depois ele vai ser exorcitado, ele vai sair da célula hospedeira para contaminar uma nova célula. Então, através do ciclo viral, né, do SARS-CoV-2, que já foi bastante elucidado, a gente sabe exatamente como esse vírus ele se comporta nas células, principalmente porque a ciência já entende por que a ciência já entende como esse vírus se comporta? Porque a ciência já sabe como o SARS-CoV-1 funciona, que é um vírus muito parecido, né, com o SARS-CoV-2, né? Ele tem um comportamento semelhante. Tá? Então, é importante entender o ciclo viral para depois montar estratégias que possam ser eficazes no bloqueio desse ciclo viral e impedir um agravamento das doenças infecciosas. Certo, pessoal? Tranquilo? Sim? Professor, eu tenho uma pergunta. Pode fazer. Está bem interessante. A gente ouve muito falar na replicação do vírus, né? Que ele atinge a célula, faz a replicação, e quando acontece a lise, a célula explode, tem a morte celular e acaba a replicação do vírus. A minha pergunta é, existe alguma, uma seletividade do próprio vírus a respeito de uma determinada célula? Ou ele, ele pega a primeira que ele se aproxima, já infecta e... Não, o que acontece é o seguinte, no caso do SARS-CoV-2, ele vai ter predileção às células que tenham esse receptor, o receptor de enzima conversora de angiotensina. Esse receptor ele é muito comum em células pulmonares, por isso que o SARS-CoV-2 gera uma doença infecciosa pulmonar, porque são as células que têm mais receptores ACE2. Entendi. Tá? Mas existem outras células que têm esse receptor, como algumas células de defesa, algumas células de linfonodo, algumas células da medula óssea, do sistema nervoso central, do fígado, e por isso que já tem se mostrado que a COVID-19 pode gerar comprometimento de outros tecidos. Mas esse vírus só vai penetrar na célula em células que têm esse receptor. Ok. É porque esse receptor, ele não é exclusivo de células pulmonares. Lembrem que esse receptor,
ele reconhece uma proteína que participa da regulação da pressão arterial. Lembra que a enzima conversora de angiotensina é uma enzima que participa do sistema renina-angiotensina-aldosterona. Ela converte a angiotensina 1 em angiotensina 2. Certo. No Vocês caso, lembram disso? a infecção da célula ela vai determinar também o tipo de patologia que o próprio vírus vai causar. É isso? Exato. Cada vírus ele tem receptores específicos, por isso que ele vai acometer determinadas células. Por exemplo, as células da poliomielite acometem neurônios. Né? O que é que acontece? Com certeza, esse vírus ele vai ter proteínas que vão se ligar a receptores de células neuronais. Ok, era isso que eu queria entender. Obrigada. Deu para entender? Sim. Obrigada. Tá. Nada. Mais alguma dúvida, pessoal? Não? Não, professor. Você está muito comportado. O que foi? Professor, é porque foi tantos vírus que a gente ficou assim, pensativo com tanta coisa, tanta informação. Tá certo. Mas, enfim, pessoal, era uma aula que foi uma aula extra que eu marquei com vocês, só para deixar bem claro, que eu queria dar essa aula para vocês, para mostrar, porque a infecção viral as doenças infecciosas virais são muito importantes, né? E a gente vai lidar muito com isso na nossa vida profissional. Principalmente se, né, os pesquisadores sempre falam, né? Pandemia não é se vai acontecer uma nova, é quando. Pandemia sempre acontece. E aí a gente sempre tem que estar preparado. E a forma de preparar é treinar profissionais de saúde para o enfrentamento. Quer falar, Marcela? Marcélia? Você levantou a mão? Professor, Diga. a minha pergunta é a Adilson. respeito da cirrose, a cirrose hepática. E como eu estava olhando aquela imagem do fígado já no estado de cirrose, um paciente naquele estado ali, e que ele fígado não consegue mais metabolizar, processar mais nada, né, professor? Nada. Nem, inclusive, porque assim, seu Edilson, o fígado ele é um órgão bem versátil. Então, ele produz muita proteína, que são extremamente importantes, né, como proteína da cascata de coagulação. Por isso que a pessoa, quando tem cirrose, ela sangra muito. Inclusive, ela morre sangrando. Ela tem distúrbio da coagulação. Tá?